Quartas de finais olímpicas no futebol feminino, Estados Unidos e Suécia daqui a pouco. No masculino, tem Alemanha e Portugal amanhã. E mais uma gafe. O ministro da Saúde pede desculpas e diz que foi mal interpretado ao afirmar que homens vão menos ao médico porque trabalham mais que as mulheres. Recesso branco, depois de instalação de comissão que vai analisar a PEC do teto de gastos, deputados são liberados para cuidar das campanhas municipais. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, uma boa tarde a você. E daqui a pouquinho tem, hein? 13h, as seleções femininas dos Estados Unidos e da Suécia se enfrentam pelas quartas de final da Olimpíada. Quem acompanha tudo e fala ao vivo com a gente é a repórter Camila Lopes. Uma boa tarde, Camila. Como é que está a movimentação por aí? Boa tarde, Orengo. A movimentação já é grande, né? A gente vê bastante torcedor chegando aqui em volta do estádio Mané Garrincha e muita gente tem aproveitado aí esses pouco mais, né, de 10 minutos antes da partida para parar aqui no Anel Olímpico e tirar a foto, guardar aquela recordação, mas ainda tem muita gente que está aqui a caminho. A gente vê aqui ao lado o pessoal que deixou o carro um pouco mais longe, está vindo caminhando, mas vai conseguir chegar ali 1h da tarde. Lembrando sempre que ainda estiver a caminho, trazer boné, muito sol aqui, bastante calor, então vale a pena se proteger. Outra recomendação para os motoristas, as vias que ficam aqui no eixo monumental, as pistas, elas vão ficar fechadas até às 5 da tarde, 2 horas após o término dessa partida entre Estados Unidos e Suécia, né, que vale ali a vaga para a semifinal. Orengo. Obrigado, Camila. Continua acompanhando. Imagem bonita, hein? Os arcos olímpicos lá no nosso Mané Garrincha. Galera tirando uma selfie legal. Amanhã, também a partir de 1 da tarde, é a vez do futebol masculino. Tem Portugal e Alemanha que tentam uma vaga na semifinal olímpica. Lembrando que o trânsito vai ser parcialmente interditado na área central, como nas partidas anteriores. O eixo monumental fica bloqueado já a partir das 9 da manhã, nos dois sentidos. A previsão é que seja liberado por volta das 5 da tarde. O Detran sugere que os motoristas evitem a W4 Norte e optem pela W3, onde o tempo dos semáforos foi reajustado para dar mais fluidez. E para quem vai de carro, o estacionamento do Parque da Cidade é o ponto mais próximo do estádio. Ônibus a 2,25 estão levando os torcedores. Só um detalhe, o dinheiro da passagem tem que estar trocado até para facilitar lá, né, na hora da entrada. Cláudio Humberto, 2 jogos emocionantes aqui em Brasília. Jogos que são imperdíveis mesmo, porque são jogões de bola. Agora, continua aquela dúvida, né? Nós, com o nosso dinheiro, né, o governo do Distrito Federal gastou uma fortuna fazendo um enorme estacionamento ali em torno do Mané Garrincha e quando tem jogo, não podemos usar o estacionamento do Mané Garrincha. Aí o estacionamento mais próximo fica lá no Parque da Cidade. Para que fizeram o estacionamento, então? Não é? Foi dinheiro jogado fora. As pessoas são obrigadas a estacionar onde não devem, por isso acabam multadas, ou têm seus carros danificados, furtados, um inferno, né? O que o GDF deveria fazer é recuperar o estacionamento do Mané Garrincha como estacionamento. Para quem vai ficar em casa, não se esqueça que às 22 horas tem na tela da Band Brasil e Suécia pelo futebol feminino. O Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa inédita sobre a saúde do homem. Pelo menos 30% do público masculino não tem o hábito de ir ao médico. Olha só. Dizem por aí que homem não chora, tem que ser forte. Mostrar qualquer sinal de fragilidade poderia colocar em choque a masculinidade. E quando o assunto é cuidar da saúde, para alguns, isso não é prioridade. O homem tem mais receio, né? Só deixa para ir na última hora, quando precisa mesmo. Quase 1/3 dos homens não tem o hábito de buscar os serviços de saúde. Resultado, morrem 7 anos mais cedo que as mulheres. O dado alarmante é do Ministério da Saúde. A pesquisa foi divulgada nesta quinta-feira, durante o lançamento da campanha de prevenção à saúde masculina, que tem como foco os homens que acompanham as mulheres durante o pré-natal. 2 cartilhas vão orientar pacientes e servidores do Sistema Público de Saúde. Neste momento, que é o momento em que eles mais participam
do acompanhamento das esposas, vão ao posto de saúde e queremos capturá-los para fazer os exames, para incentivá-los a cuidar da sua saúde preventivamente. O ministro garante que se os homens aderirem à campanha e passarem a frequentar o SUS, o sistema não ficará ainda mais sobrecarregado. Ele diz que está preparado para atender essa nova demanda. O homem, no geral, inclusive um pouco essa questão do machismo, ele se acha muito sabido, muito sabedor das coisas e tem esse receio, esse preconceito no médico. Tem que acabar com isso, reconhecer que a gente é limitado e ir no médico para se cuidar. E por falar em preconceito, durante essa divulgação dos dados da saúde do homem, o ministro Ricardo Barros acabou fazendo mais uma afirmação infeliz. Ele foi repreendido até pela própria filha nas redes sociais por dizer isso aí que você vai ouvir agora. É uma questão de hábito, de cultura. Os homens, até porque também trabalham mais, são os provedores da maioria das famílias, eles não acham tempo para se dedicar à saúde preventiva. Mas é realmente uma cultura que precisa ser modificada. Em nota nesta manhã, o ministro pediu desculpas e disse que foi mal interpretado ao dizer que homens trabalham mais. Ele explicou que se referia ao número oficial ou aos números oficiais. Dados do IBGE apontam que pouco mais de 53 milhões de homens estão no mercado de trabalho, enquanto o número de mulheres não chega a 40 milhões. Barros disse ainda que se inspirou nas mulheres para criar a campanha, porque elas trabalham fora e ainda arranjam tempo para cuidar da saúde. O governo poderia ficar sem essa, né, Cláudio? Pois é, olha, esse ministro aí, com mais uma dessa, ele já pode ser considerado o ministro Ofélia, aquele que só deveria falar quando tivesse certeza, né? Vai falar bobagem assim no inferno. Não sei qual o século em que se encontra o ministro. Talvez ele estivesse falando da própria experiência, quem sabe é do tipo que considera que o lugar da mulher é na cozinha, é em casa e não no trabalho. Como se trabalhar na cozinha e em casa não fosse para a maioria das mulheres brasileiras uma dupla jornada extenuante que torna essa afirmação infeliz do ministro ainda mais lamentável. O advogado da presidente afastada Dilma Rousseff entrega daqui a pouco ao Senado as alegações finais da defesa do processo de impeachment. Sobre esse assunto, a gente volta a falar com o Sérgio Amaral. Falamos agora com ele. Muito boa tarde, Sérgio. Alguma novidade deve surgir nesse documento, Sérgio? Rodrigo, boa tarde a você, ao Cláudio Humberto, a todos que nos acompanham. Mas olha, Rodrigo, a essa altura do campeonato, aos 45 do segundo tempo, 46, é praticamente impossível que o advogado de Dilma Rousseff, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, tire algum coelho da cartola, né? O mais provável, Rodrigo, é que ele dê prosseguimento àquela tônica da defesa desde o início, de que Dilma não cometeu nenhum crime e que o virtual afastamento definitivo dela da presidência da República seria uma injustiça, iria contra o bom senso e por aí vai, né? Só que logo depois que ele apresentar essa documentação ao Senado, um funcionário da mesa diretora do Senado vai ao Palácio da Alvorada para notificar Dilma Rousseff, para informar que agora ela é oficialmente ré nesse processo de impeachment. E aí também o presidente do Supremo, que comanda o processo, o ministro Ricardo Lewandowski, já poderá marcar a data do início do julgamento definitivo, que pode ser a partir do dia 23 já. Mas isso, como eu disse, depende exclusivamente do presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski. E eu acabei de ter informação agora há poucos minutos, Rodrigo, que assim que Dilma Rousseff for notificada, muito provavelmente o Lewandowski anuncia essa data do início do julgamento ainda hoje, ainda até o fim da tarde desta sexta-feira. E quanto mais se aproxima a data do afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff, mais o presidente em exercício, Michel Temer, se sente à vontade no Palácio do Planalto, né? Hoje pela manhã, agora há pouco, ele pela primeira vez recebeu oficialmente a visita de um chefe de Estado, o presidente da Armênia, e com toda a pompa a que se tem direito, né? Subida da rampa, passar a tropa em revista, como você está vendo aí agora nessas imagens do Planalto, do Palácio do Planalto, assinaram acordos bilaterais, toda pompa e circunstância, né, Rodrigo? E no fim do encontro com o presidente da Armênia,
presidente Temer, que decretou luto oficial pela morte do policial da Força Nacional de Segurança, lá no Rio de Janeiro, fez um rápido comentário sobre esse incidente. Ele disse que foi um fato isolado e que não vai deslustrar a Olimpíada. Rodrigo. Obrigado, Sérgio. Acompanhando a agenda do presidente Michel Temer, um encontro importante, inclusive, porque é o primeiro chefe de Estado que visita o presidente Temer. Essas visitas de dignitários estrangeiros são divididas são de dois tipos. Um é visita de governo e a outra é visita de Estado. Essa visita do presidente armeno é de Estado e daí vem todos esses salamaleques. Por exemplo, uma visita de Estado à Inglaterra, a Londres, por exemplo, o visitante ele é recebido pela rainha no Palácio de Buckingham, ele desfila de carruagem, coisas assim. Aqui a cerimônia, a liturgia obriga que o batalhão de guarda presidencial faça a escolta, que se perfile e que o visitante suba a rampa e seja recebido no alto da rampa pelo presidente, que é o chefe de Estado e também de governo no Brasil. Mas o presidente Michel Temer já recebeu outros chefes de governo e também de Estado durante a recente abertura, a solenidade de abertura dos Jogos Olímpicos. Aquilo ali é visita de governo. Ele recebeu presidentes, chefes de Estado, como o presidente de Portugal, por exemplo, país muito querido, e também recebeu chefes de Estado que também têm funções governativas, que é o caso do regime de governo na França, que foi o presidente François Hollande, e mais 3 ou 4 dezenas de dignitários. A seguir, deputados devem cuidar de campanha nos estados semana que vem e clima já é de recesso branco. Band Cidade volta em instantes.